Minha Ana está aqui comigo, Moisés está lá, mas está aqui com a gente também. Super obrigada, Ana, Moisés, pela presença aqui com a gente. Olha, na Genel, a gente é muito preocupado com essa coisa a gente teve uma campanha que foi muito bem sucedida, chamada Meu Filho Investidor, que era isso, de estimular as pessoas a estimularem suas crianças a começar a investir. Mas não é só de investimento que vive a educação financeira. Né, Ana? Então, eu queria que começasse aqui nossa conversa. Eu vou ficar aqui mais de figuração, mas eu quero que vocês toquem aqui com a gente o seguinte: como colocar na cabeça de uma criança, que de um jovem é mais fácil a gente entender, assim, mas de uma criança, essa coisa do cuidado com as finanças, como é que você vê? Qual é o caminho? Então, Denise, bom, primeiro que é ótimo estar aqui, né? E, pessoal, vamos que vamos falar de como a gente faz, né? Para preparar nossos filhos. A primeira coisa é a gente lembrar que finanças faz parte do nosso dia a dia. É a nossa vida, tudo envolve finanças. E aí vale até lembrar um pouco da origem da palavra, da origem etimológica, o conceito original de finanças, lá do latim, né, aquelas coisas assim de história, né, mas é muito bacana, porque finanças, ela quer dizer na sua origem a solução amigável para uma situação ou uma contenda. Ou seja, falar de finanças é falar sobre como solucionar as coisas, como viver a vida de forma amigável. Conosco, com a nossa família, nossa comunidade, com todos. Então, sim, é o dinheiro, mas não é apenas o dinheiro. É como nós vivemos a vida. Então, isso a gente pode levar inclusive desde a gravidez. A gente vai falar sobre isso aí ao longo do dia. Mas vamos lá, Moisés. Olá, seja bem-vindo. Olá, boa tarde. Agradecer a Genial pelo convite. É um tema sempre muito importante a gente falar sobre educação financeira e o que a família e as escolas podem contribuir para a gente cada vez mais formar cidadãos mais conscientes nesse tema. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Que coisa boa, que coisa boa. Bom, então vamos começar falando sobre qual é essa importância, né? Sobre a visão da educação financeira e qual o papel que nós, família e as escolas temos, nós adultos temos na educação financeira das crianças. A primeira coisa que nós temos que nos dar conta é que não basta ensinar fórmulas ou juros ou matemática financeira, que isso não é educação financeira, isso é matemática. Porque senão todo mundo das exatas, todo mundo da matemática seria rico, né, também. Mas não é só isso. Finanças e educação financeira tem a ver com o nosso estilo de vida, com como nós vivemos a nossa vida, como nós levamos o nosso dia a dia. E as crianças, elas aprendem, sobretudo pelo exemplo e pelo convívio que elas têm com os pais, com as pessoas próximas. E isso eu estou falando desde muito pequenininhos, desde bebês, desde, sei lá, 1, 2, 3 aninhos. Elas olham o que nós fazemos e, a partir daí, elas nos copiam. Então, é interessante, porque, por exemplo, uma criança, hoje em dia, que nasceu já numa época onde usar o cinto de segurança é comum, ela não para pensar se usar o cinto de segurança precisa ou não precisa, diferente de nós, que nascemos numa época que isso não era obrigatório, digamos assim, né? A criança faz, porque é normal. E finanças é a mesma coisa. Se nós, adultos, começamos a ter um relacionamento com o dinheiro, com os recursos, com como nós usamos os nossos recursos, trazendo as crianças para junto da gente, isso faz com que ela perceba que isso é o natural. Sempre foi assim, desde que ela nasceu. Então, isso é incorporado ao nosso dia a dia. Porque um dos principais problemas é quando nós chegamos, somos adultos e nos damos conta. Comecei a trabalhar, comecei a ganhar dinheiro, comecei a ter uma conta corrente, o que eu faço com isso? E quando se vê, se está num problema, se entra em alguma furada, digamos assim, a gente entra em problemas por desconhecer, por não estar habituado àquele meio. Então, essa naturalidade é primordial. E claro que, além da família, sem dúvida nenhuma, a escola, desde os pequenininhos mesmo, é de extrema importância. E aí, Moisés pode nos trazer aqui como que a escola influencia, ajuda e contribui nisso tudo, né? Qual o papel da escola junto com os pais?
Então, eu acredito que, assim como na nossa época as escolas ensinavam disciplinas tradicionais como matemática, física, química, história, biologia, geografia, hoje as escolas modernas elas trazem muito mais matérias do que aquelas tradicionais que simplesmente ensinavam a gente para fazer um vestibular. Então, tem muita coisa bacana hoje que as escolas podem contribuir com as crianças. Então, eu vejo muitas escolas interessantes que hoje levam um currículo de habilidades socioemocionais, por exemplo, que ensina a criança a ser perseverante, a trabalhar em equipe, em ter um pensamento mais crítico, pensar em criatividade. A gente vê um currículo muito forte hoje de cidadania e sustentabilidade. Uma coisa muito bacana que está hoje na BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, que é um tema transversal que todas as escolas deveriam ter no seu currículo, é educação financeira. Então, hoje, a gente, de fato, consegue contribuir para que essas crianças consigam tomar decisões melhores no futuro, mais conscientes, e muito do que a Ana falou, educação financeira não é a aula de juros, porcentagem, alguma coisa nesse sentido. Isso as crianças aprendem na aula de matemática. É, de fato, vou dar alguns exemplos do que a gente pode contribuir para as crianças no dia a dia na escola. Elas entenderem a diferença entre receitas e despesas, elas entenderem, por exemplo, a diferença do que é um gasto, o que é investimento, consumo e consumismo. Como é que você explica para uma criança, por exemplo, nos anos iniciais, o que é consumo e o que é consumismo? Vou dar um exemplo simples que vocês vão entender como que a gente pode educar as nossas crianças. Pensa que a criança vai pegar uma maçã numa árvore para ela se alimentar. Ela vai comer aquela maçã, vai saciar a fome dela. Isso é consumo. Você consegue explicar para ela, se ela pegar uma maçã de uma árvore, consumir aquela maçã para saciar a fome dela, isso é consumo, isso é bom. Se por acaso ela começar a colher várias maçãs daquela árvore, juntar 10 maçãs e levar para casa, e eventualmente comer uma ou duas e esquecer as outras 8 lá e deixar elas apodrecerem, isso é um exemplo claro de consumismo, de que a criança não deveria ter tirado aquelas 10 maçãs da árvore. Então, desde pequeno, você consegue ir dando algumas noções. Então, a criança vai ter maturidade para, no futuro, tomar decisões melhores em relação ao consumo. Uma coisa como aluguel ou comprar. Eu até hoje, vários amigos meus me perguntam, eu tenho que alugar alguma coisa ou eu tenho que comprar? A verdade é que depende. Você precisa saber as premissas para tomar uma decisão. E quanto mais cedo você puder educar as crianças para elas saberem quais são as informações que você precisa, por exemplo, para tomar uma decisão se vale a pena alugar ou comprar. E isso você ensina na escola. As crianças conseguem ter maturidade para evoluírem sobre isso. Como administrar um salário, por exemplo. A gente tem no nosso currículo, nas nossas escolas, a gente faz atividades da criança entender, por exemplo, com R$ 1.500 de salário, quais são as despesas que ela pode ter ali ao longo do mês. E aí a criança junta ali, de acordo com uma quantidade de despesas, o que pode ser viável para ela. Aí pega um outro exemplo, um salário de R$ 10.000. O que você pode ter no seu dia a dia com um salário de R$ 10.000? Aquele exercício ali, que parece um exercício mais simples, aquilo tem um dever educativo para essa criança no futuro, tomar decisões melhores em relação a salário e, principalmente, tem um dever social no agora, que aquela criança entende melhor qual que é a realidade de uma família que tem um salário de R$ 1.500 ou uma família cujo responsável financeiro tem um salário de R$ 10.000. Então, ajuda ela a tomar decisões melhores no futuro. Você falar com a criança sobre CLT ou empreender, qual é a diferença em cada um dos cenários, o que tem de vantagem no mundo, o que tem de desvantagem no outro. Você falar de inflação, de imposto, temas tão recorrentes hoje que muitos adultos têm dificuldade. Se a gente conseguir, desde os primórdios ali, conseguir explicar para as crianças por que existe inflação, como que você calcula isso, por que é importante acompanhar, quais que são as formas de impostos em outros países. Então, tem muita coisa bacana que a escola pode contribuir para a formação dessas crianças, mas é um trabalho conjunto. Então, passo a bola de volta aí para a Ana, para complementar o trabalho que a escola faz, o que as famílias, o que os pais que estão nos ouvindo podem contribuir para cada vez mais as crianças e os jovens no futuro tomarem decisões mais conscientes.
Isso é maravilhoso, né? Que, de fato, é um trabalho conjunto. É uma ação, né, geral e conjunta que pais, escola, sociedade, amigos, avós, todos vão fazer junto com as crianças para trazer essa experiência para elas. E uma coisa que acho que vale muito a pena a gente trazer aqui, que Moisés comentou, vamos lá, gente, consumo e consumismo. Consumir é bom, gente. Por que a gente guarda? Por que a gente investe? Por que a gente faz tudo isso para ter segurança? Também para ter segurança e para consumir, para poder ter a segurança de consumir, de ser, de viver quem nós somos. E aí é que está. Esse aprendizado, essa vivência de educação financeira, essa experiência que a criança tem, tanto em casa, junto com os pais, a partir do seu dia a dia, quanto na escola, com as aulas, com as experiências de educação financeira, tudo isso é uma forma de desenvolver um pensamento, uma lógica financeira. E vamos lá, a gente não está falando de financeira número. Finanças naquele conceito de solução boa, amigável. A criança vai experienciando na escola, vai experienciando em casa, e a partir disso, ela aprende a como lidar no seu dia a dia com o dinheiro. Um exemplo bacana disso, Denise, vamos lá. Imagina quando você era lá pequenininha e ganhou uma cesta de Páscoa dos seus pais, ou você ganhou uma cesta de Páscoa, né? Eu lembro que eu ganhava cesta com aqueles ovinhos de amendoinzinho dentro, sabe? Daí você ganha aquela cesta linda. A criança ganha aquela cesta linda. E ela tem um monte de priminhas. E daí ela vai guardando ali, né? Ela está guardando os seus ovinhos para comer depois. E os priminhas, irmãos, comeram todos os doces deles e vêm para cima da cestinha dessa criança que querem comer também junto. Como que a criança lida com isso? Ela pode esconder, ela pode repartir, ela pode agir de várias formas. Mas o que acontece? Essa é uma primeira experiência, normalmente numa idade muito tenra, a gente está falando aí de 3 aninhos, de repente, por aí, onde é uma primeira experiência que a criança ganhou uma enorme quantidade de recursos. Ovinho de Páscoa é recurso nesse caso, né? Não é dinheiro, mas é recurso. E tendo aquela enorme quantidade, como que ela lidou com aquilo? Ela soube cuidar, ela soube proteger, ela teve segurança para manter o patrimônio dela, ou ela foi obrigada a dividir, ou ela teve que comer tudo muito rápido antes que todo mundo pegasse os ovinhos dela. Isso cria padrões de comportamento e padrões de como agir. Então, cuidar e ajudar as crianças a terem essas experiências de uma forma saudável, por exemplo, ela não precisa comer tudo antes que alguém pegue. Ela pode conversar, explicar que é o dela, que os outros pegaram. Os adultos podem ajudar nessa mediação para que crie uma primeira experiência saudável, criando aí um traçado mnésico, um caminho neuronal de como ela vai reagir neste tipo de situação. Essa tipologia de situação onde ela ganha uma quantidade grande de recursos para saber como usar com coerência. Então, isso é uma das coisas que é experiência. E nós, adultos, podemos ajudar as crianças. E aqui, junto com isso, vamos trazer mais uma coisa bacana que é, ok, digamos que se vocês têm aí no dia a dia de vocês, os seus filhos que têm educação financeira junto na escola, ou que não têm, por exemplo, educação financeira na escola, como que vocês podem fazer? Como que a escola trabalha isso e vocês podem ajudar a escola a desenvolver? Vamos ver, Moisés, o que você me diz? Eu acho que as famílias, sem dúvida, independente do trabalho da escola, precisam contribuir para a educação financeira das crianças. Vou dar um exemplo, uma passagem da minha infância, eu me recordo muito bem, já falei isso diversas vezes, brinco com meu pai. Quando eu era pequeno, uma vez, em algum brinquedo, ele precisava de pilhas novas. E aí eu falei para o meu pai, a gente precisa comprar pilhas novas. E ele falou, vamos, acho que no final de semana, ele falou, vamos na rua comprar, mas leva um bloquinho e uma caneta. Eu falei, bloquinho e caneta? Eu quero comprar pilhas. Para que eu preciso levar um bloquinho e uma caneta? Mas era pequeno ali, levei e fui lá. E a gente foi no primeiro local, não me lembro se era um supermercado ou o que era, mas eu me recordo muito dessa passagem.
Aí fui ver a pilha e ele falou, anota aí o quanto custa essa pilha. Fui lá e anotei quanto custava a pilha. Aí fomos num outro estabelecimento e ele falou, mesma pilha, mesma marca, anota aí quanto que custa. E a gente foi fazendo isso, a gente foi em seis mercados para identificar qual que era o valor da pilha em cada um. E você só queria uma pilha, né? Eu só queria uma pilha. Se eu soubesse, eu criança naquela época, eu pensei, para que eu fui falar para ele que eu precisava da pilha? Tinha que ir em 6 locais. Mas hoje, mais experiente, maduro, pensando, qual que era a mensagem que o meu pai queria me passar ali? Qual que é a importância dos pais na educação dos filhos? É uma conscientização de que os preços eram diferentes. Depois a gente voltou no local mais barato, compramos a pilha, mas aquela simples passagem ali, que durou talvez 1-2 horas da minha infância, se hoje eu consigo tomar decisões muito melhores em relação a dinheiro, desperdiçar dinheiro, certamente essa experiência contribuiu muito para isso. No sentido de que, não só naquele momento, mas um dever social, e que meu pai sempre repetiu isso, ou várias vezes quando adulto relembrava dessa história, é de que no sentido de que, além de você economizar dinheiro e você comprar no lugar mais barato, você está contribuindo socialmente para aquele mercado que consegue vender a mesma mercadoria a um valor mais barato, consiga existir por mais tempo. Então, eu acho que essa é uma atividade muito bacana que certamente os pais devem fazer com os filhos, de não simplesmente dar tudo rápido e fazer com que eles reflitam, pensem e, desde pequeno, se você puder aculturar as crianças que os preços são diferentes e quanto mais barato, mais dinheiro vai sobrar no final, essa é uma experiência muito bacana. Uma outra coisa que certamente as famílias se questionam muito, e acho que deve ser tema das pessoas que estão nos ouvindo aqui hoje, que tem crianças e adolescentes em casa, é em relação à mesada. O que o pai, enquanto provedor familiar, deve fazer com a criança, se faz sentido ou não dar uma mesada, uma semanada ou alguma coisa do tipo. Então, eu acho que absolutamente que sim, as famílias precisam dar uma mesada para as crianças. E aí vai depender da renda familiar, da realidade de cada família, nem que seja R$1 para a família que tiver mais dificuldade, mas para aquilo ir já criando um embriãozinho de mentalidade financeira nas crianças, mas principalmente para as famílias que hoje estão nos ouvindo, que têm uma condição financeira de educar os seus filhos para que no futuro eles tomem decisões melhores, criar essa cultura é muito importante. Uma coisa bacana, quando eu recebi o convite da Genial para falar aqui nesse tema, eu fui pesquisar um pouco de como que funciona a mesada em outros lugares do mundo, né? A gente sabe muito do dia a dia aqui no Brasil, eu fui ver como é que será que é isso em outras culturas. E uma coisa muito interessante, eu achei uma pesquisa daqui do Brasil, que a SPC fez em 2015, de que 25% das crianças no Brasil recebem mesada dos pais. E o dado mais interessante que eu vi nessa pesquisa é que, independente da faixa de renda da família, ou seja, se ele é da classe A, ou se ele é da classe B, ou da classe E, em torno de só 1 a cada 4 crianças recebiam mesada. É óbvio que o valor difere de acordo com a realidade da família, mas é uma cultura ainda muito distante do que em outros países. Na Alemanha, por exemplo, 95% das famílias têm o costume de dar uma mesada ou uma semanada para os seus filhos. No Japão, por exemplo, 90% dos pais dão mesada para os filhos e 25% dos avós também dão uma mesada, ou seja, 25% das crianças têm uma renda dupla ali, no sentido de que tudo que ela precisa, ela vai usando aquele dinheiro para conseguir adquirir coisas. E uma coisa mais engraçada ainda, eu vi uma pesquisa com 900 crianças no Japão e um estudo muito bacana que mostra que o que as crianças mais fazem com a mesada no Japão é guardar o dinheiro, é poupar o dinheiro, ou seja, desde pequenininhos eles já vêm com essa cultura, que é uma cultura muito diferente da cultura que a gente tem no Brasil. Então, se eu pudesse dar um conselho primordial para os pais, a coisa mais errada que você pode fazer é só dar dinheiro para o seu filho quando acaba o que ele tem. Porque você vai estimular que ele sempre gaste o que ele recebe. Então, se você dá, independente de ser semanal, mensal, em algum momento, dinheiro para ele, espera aquele dinheiro acabar para dar de novo, você está deseducando o seu filho, porque ele vai ser incentivado a ficar gastando para receber mais. E se você quer criar
uma criança que tenha consciência melhor financeira no futuro, que tome decisões melhores com o dinheiro, tudo que você pode fazer é o contrário disso, é estimular para que ele consiga guardar parte do que ele recebe. Então, acho que essa é uma coisa para quem está nos ouvindo, que eventualmente tem essa cultura, que é muito comum, acho que pelo Brasil ainda, de você ficar remunerando a criança depois que ela acaba com o dinheiro. Então, tomem muito cuidado com isso. A família contribui muito na educação das crianças. Não acho que são apenas as escolas. Os pais, certamente, que derem os insumos corretos, que derem as respostas corretas para essas crianças, certamente vão formar no futuro jovens que vão ter muito mais habilidade para lidar com o dinheiro e tomar decisões melhores. Gente, seu Cohen está de parabéns, viu, pelo exemplo dele. E hoje está simples de fazer isso, porque na internet, né? Senta a criança do lado e fala aqui, vem cá, vamos dar um Google aqui, vou ver quanto custa aqui, quanto custa acolá. E já resolve ali agora, já dá aquela lição, não precisa nem de tomar 2 horas. Mas o passeio de 2 horas com o papai também deve ter sido divertido, né? É verdade. E sem contar que assim, né? Vamos lá, tanto gravou na mente e isso impactou, que hoje, quantos anos depois, ele lembra dessa cena. Foi lindo ele contando ali, a emoção dele passando. Eu só queria uma pilha, mas aquilo impacta, realmente impacta. E isso tem a ver com disciplina e paciência. Inclusive, galera que está nos escutando aqui, pessoal que está nos escutando, dentro aqui do site da Genial, vocês vão encontrar vários vídeos no YouTube também do Meu Filho Investidor, vídeos maravilhosos que vão dando vários passo a passo, várias dicas. E um dos vídeos que é incrível da Francine Mendes fala exatamente disso: disciplina e paciência. Como a gente lidar com disciplina e paciência com as crianças, né? E isso tem a ver com cultura mesmo, bem como o Moisés comentou. Nós passamos por uma época de grande inflação, onde a gente gastava o dinheiro porque ele já não valia mais daqui 2 horas, 3 horas, não comprava mais a mesma coisa. E muitas vezes nós, pais, mães, avós também, o que a gente quer? Nós queremos que os nossos filhos, nossos netos não passem por aquelas dificuldades que nós passamos. Então, o que a gente faz? A gente dá um presente, a gente dá um dinheirinho, a gente faz isso, faz aquilo, fora de hora. E esse fora de hora, ou então, acabou o seu dinheirinho, toma aqui mais um dinheirinho da vovó e vai gastar. Isso realmente é deseducar. Com isso, você está estimulando que a criança aprenda que tudo bem não ter dinheiro. Toda vez que acabar, alguém vai me socorrer. Isso é um perigo muito grande. Que agora, que a criança pode não parecer, mas está criando aqui dentro um padrão de atitude e depois, quando adulto, acabou o dinheiro, vou ver quem é que vai me ajudar nesse momento. É muito, muito, muito perigoso ter esse tipo de atitude. E agora, Denise, pessoal, eu quero trazer aqui um recadinho especial para os vovôs e vovós. Porque os vovôs e vovós têm uma grande participação também no dia a dia dos seus netinhos, das netinhas. Querem fazer tudo, e sim, vovôs e vovós são pessoas mágicas, maravilhosas, que a criança, quando olha, ela sabe que são aquelas pessoas que trazem tudo de bom. Só sorriso, felicidade, alegria, brincadeira, porque, afinal de contas, também, nesse momento da vida, eles estão num momento que eles podem proporcionar tudo isso para as crianças. Recado muito importante. Por mais que vocês sejam, digamos assim, o paraíso dos unicórnios das crianças, cuidado, não deem presente todo dia, não deem dinheiro todo dia. Não, é muito importante para a criança que vocês mostrem o quanto é importante ter disciplina, o quanto é importante ter paciência. Se vocês criarem este padrão de sempre dar algum presente, sempre dar alguma coisa, sempre levar para passear em algum lugar, isso cria uma expectativa e um padrão de estilo de vida que ela acha que sempre vai ser assim. E nem sempre as coisas são assim. É importante saber que tem que ser analisado, pensado. E hoje dá, hoje não dá. Mesmo que você possa dar um presente todo santo dia para o seu netinho, sua netinha, não faça isso. Isso não é uma boa atitude para o futuro financeiro dos seus netos. Vou dar um exemplo aqui do cofrinho.
O cofrinho é uma ferramenta maravilhosa, assim como a mesada, é uma ferramenta incrível de começar a ensinar, a economizar, para daí realizar um objetivo. Mas agora vamos lá. Dicas fundamentais sobre o cofrinho, gente. Não basta dar um cofrinho para a criança depois simplesmente ir lá e comprar algum brinquedo com isso e falar, você vai ter um cofrinho. Para que você quer? Eu quero para comprar uma Polly. Beleza. E daí você dá uma moedinha, a criança coloca no cofrinho, você bate palma, diz o quanto ela é inteligente e tudo mais. E o que ela vai percebendo? Que toda vez que ela pegar o dinheiro e colocar no cofrinho, ela ganha palmas e ganha elogio. E ela é esperta, inteligente, é um bom menino, uma boa menina. E isso, de alguma forma, não está diretamente ligado ao objetivo, que é comprar a Polly, comprar o Hot Wheels, ou o que quer que seja, fazer uma viagem para os maiorzinhos, um passeio. O cofrinho é importante que vocês vinculem junto com a criança, perguntem sempre sobre qual o objetivo. Se a criança é pequena, 3 anos, 4 anos, desenha. O que você quer? Eu quero um pirulito. Então, desenha o pirulito. Cola o pirulito no cofrinho. Coloca o dinheirinho. Que bom, está mais perto do seu pirulito. Não é porque a criança é linda, não é porque a criança é esperta. Porque se não está vinculado ao objetivo, gente, o que acontece? A criança aprende que ela vai guardar dinheiro e toda vez que ela guardar dinheiro, toda vez que ela repetir esse ato de usar o dinheiro, nesse caso no cofrinho, ela ganha amor. Ou seja, dinheiro serve para comprar amor, comprar atenção. Eu sou uma pessoa melhor porque eu uso o meu dinheiro, e isso é muito perigoso. Então, vincular ao objetivo, à funcionalidade, não ao amor que você dá, porque a criança é muito esperta fazendo isso. Isso é uma coisa bem importante da gente ver e cuidar no dia a dia dos nossos pequenos, né? E aí, como é que a gente está, Denise? Tem pergunta chegando. Tem pergunta chegando? Tem. Vamos Tem lá, uma pergunta, e chegou uma pergunta sobre mesada. Moisés, é o seguinte, o Jean da Silva pergunta o seguinte, a partir de que idade vale a pena dar mesada? Eu acho que a partir dos 6 anos, a criança já tem maturidade, já sabe fazer conta e já pode começar a receber eu diria até semanada, algo semanal todo dia da semana para criar aquele vínculo e começando por algo bem simples, simbólico, talvez R$10 ali, e à medida que a criança vai crescendo, vai amadurecendo, você pode ir aumentando esse valor. Para as crianças ali, a partir dos 10 anos, esse valor já pode ser um pouquinho maior, o suficiente para que elas consigam fazer as suas despesas quando não estão na presença dos pais. Mas eu acho que a partir dos 6 anos já é uma idade bacana para começar a educar as crianças nesse sentido. Ótimo. O que você acha? É bem isso. Até porque pensa o seguinte, a criança até os 6 anos, será que ela já sabe contar de forma o suficiente para entender o que é muito mais do que 10? Ela não vai saber ainda lidar com o dinheiro, é uma questão de abstração matemática. Você dá R$100 para uma criança de 5 anos, ou R$10, para ela é mais ou menos a mesma coisa. Ela ainda não tem o tipo de lógica, de abstração matemática que precisa para lidar com tanto dinheiro, com tal número. Então, é bem isso. E com os pequeninhos, enquanto isso, vamos trabalhando com o cofrinho junto com o sonho, guardando as moedinhas, dentro sempre da capacidade matemática que a criança tem também de compreender o que é R$1, R$2, 3. Se ela não consegue chegar a contar até 50, entender o que é 50, não adianta dar 50. E tem muita gente que eu vejo que já começa, assim que a criança nasce, já começa a juntar um dinheiro ali para a criança. E muita gente usa esse instrumento que a gente estava vendo logo antes aqui, que é a previdência privada. Né? E já começa a juntar aquele dinheiro. Tudo bem que tem gente que faz isso já pensando no objetivo sério, digamos assim, sei lá, a faculdade da criança. Então, não é para botar esse dinheiro na mão da criança, porque a criança, né, que aquele dinheiro tem um outro destino. Mas o que você acha que é o ideal ou o caminho para começar essa coisa do investimento para a criança? Como é que deveria ser os meus passos? Com que idade? Depois queria ouvir a opinião também do Moisés. O que você acha? Primeira coisa, trazer a criança para o dia a dia financeiro da família. Não é que você precisa dizer quanto que você ganha ou que você gasta no valor total, se ela não tem essa compreensão. Mas ela tem que participar.
Ela tem que começar a entender o que é. Vamos planejar as férias? Vamos gastar alguma coisa? Não vamos. O que nós vamos fazer no final de semana? Ah, todo final de semana nós comemos pizza. Quanto custa todo final de semana pedir uma pizza? Será que a gente não poderia pegar, de repente, parte desse dinheiro, em vez de comprar todo final de semana uma pizza, fazer a pizza em casa e pegar essa outra metade e dividir entre as pessoas da família? Porque essa economia poderia ser dividida entre as pessoas da família, né? Então, trazer ela para o dia a dia e permitir que as crianças participem, porque elas são muito curiosas. Elas querem entender o que o papai, o que a mamãe estão falando sobre bolsa. O que é bolsa de valores? Daí vem lá o teu pequenininho de 3 anos e meio, 4 anos, que te ouve falar sobre isso. Tá, mas o que é bolsa de valores? Daí você olha, tem 4 anos de idade a criaturinha, né? A bolsa de valores que é uma loja. Tem loja que vende roupa, tem loja que vende comida. É uma loja que vende pedacinhos de empresas. E você pode ter um pedacinho daquela empresa. Vamos brincar, vamos fazer então uma loja aqui de empresas aqui na nossa sala. Brinque com isso. Por quê? Porque a partir daí, não tem aquele ponto, aquela quebra, ruptura. A partir de agora, meus filhos vão ver onde vão investir o seu dinheiro. Não, é natural. Eles vão aprendendo, vão gostando, vão se interessando, vão se apropriando. E quando você vê aquela previdência que você fez, ou aquele fundo, aquele investimento que você fez quando eram bem pequenininhos, eles já estão administrando junto ou para você. Né? Na plataforma, ainda mais com todas as redes e tudo que tem, daqui um pouquinho já está te sugerindo quais ações que tem que comprar. Exatamente, e já misturando também com outro painel que a gente teve aqui hoje mais cedo, que a gente estava comentando que tem como fazer investimentos no exterior a partir da Bolsa Brasileira, BDS, por exemplo. As crianças da Francine investem em... Francine, essa nossa colega que a Ana citou, investem em BDRs de empresas que eles curtem, tipo que eles Disney. Gostam. Sim. Entendeu? Então, tem Claro. como fazer essa coisa de uma forma lúdica também. Eu queria ouvir a sua opinião, Moisés, sobre essa questão, como introduzir a parte do investimento para as crianças e não apenas de economizar dinheiro e do gasto consciente. Eu, como trabalho em educação, sempre tento pensar qual é a melhor maneira de você introduzir isso, educando e fazendo com que a criança, no futuro, tenha esse comportamento. Então, até uma coisa que eu estava conversando com meu irmão esses dias, ele tem um filho de 8 anos e ele estava pensando qual era a melhor maneira de introduzir esse tema também com o filho dele. O que eu acho que é muito bacana, e li muito sobre isso, que vários especialistas estimulam as crianças nos Estados Unidos para que os pais façam isso também. Em vez de você que quer criar, por exemplo, uma poupança para a criança e coloca ali, sei lá, R$500 todo mês, para que quando ela faça 18 anos ela tenha uma independência ou tenha alguma coisa lá guardada, uma maneira educativa de você fazer isso é dar um valor um pouco maior de mesada para a criança e estimula elas a pouparem parte dessa mesada. Incentivem ela com isso. E, muito importante, incentivem, não obriguem. E como é que você incentiva a criança a ir guardando parte dessa mesada? No final do ano, você combina com ela, ó, se você guardar uma quantidade X, eu vou pegar, sei lá, a mesma quantidade, ou uma quantidade 2X, 3X que seja, vamos juntar esse dinheiro e eu vou colocar lá para você no banco, para você ter um investimento. E aí, acho que a criança, à medida que ela já é mais adolescente, você pode até ajudar ela a definir qual é o melhor investimento para você fazer com esse dinheiro, para que ela também entenda um pouco desse caminho. Mas é muito importante que a criança vincule que esse dinheiro não vem do além. Não é, botei lá R$500 todo mês para você. Faz ela ter a cultura de guardar um pouco do que ela recebe para que ela possa colher um pouco mais lá na frente. Se as famílias conseguirem plantar isso nas crianças, enquanto elas ainda são pequenas, estão formando o caráter, certamente a gente vai ter uma geração com muito mais cultura em relação a isso do que a nossa. Então, não simplesmente coloquem esse dinheiro lá para a criança fazer o investimento. Tentem trazer isso num processo educativo de incentivar para que ela primeiro poupe, para depois ela ser recompensada, para lá na frente ela conseguir ter um investimento maior. Então, acho que você consegue fazer investimento atrelado à educação para que ela, de fato, tenha comportamentos melhores para tomar melhores decisões no futuro. Sabe, Denise, Moisés falando agora, eu já fiquei pensando. E para os pequenininhos de 6 anos para baixo, né? 5, 6 anos,
Faz a mesma coisa que Moisés falou, exatamente a mesma coisa, só que com algum tipo de doce, alguma coisa que ele gosta. Toda semana você ganha isso aqui. Se você conseguir guardar um a cada semana, no final do mês, papai e mamãe te dão mais um, sei lá, mais um bombom, mais alguma coisa. Claro que o espaço de tempo é bem mais curto, porque a criança não vai conseguir alcançar um ano, mas faz toda semana. Se você conseguir guardar um pouquinho dos seus doces, não comer todo o iogurte, não comer todas as balas ou toda a bolachinha, no final do mês você ganha mais uma. É a mesma coisa, né, Moisés? E dá para fazer, e a criança já aprende. Desde a educação infantil, você já consegue passar esse pensamento, isso vai ajudar ela a ter esse comportamento no futuro. Exato. Que ótimo. Então, e lembrando a você de casa que a Genial tem corretagem zero para crianças e adolescentes até 18 anos. Então, se quiser colocar no mundo dos investimentos, corretagem é zero aqui na casa e esse QR Code é para você abrir sua conta. Mas olha só, queria muito agradecer a sua presença, Moisés. Nem sei onde você está, no Rio de Janeiro? Estou no Rio de Janeiro, estou em casa no Rio de Janeiro. Ah, maravilha. Super obrigada, Moisés. Obrigada, Ana, você ter vindo aqui conversar com a gente pessoalmente. Você também não mora aqui em São Paulo, não, né? Porto Alegre. Porto Alegre veio aqui estar com a gente. Super obrigada, viu? Queria muito agradecer a vocês dois. A você de casa que ficou aqui no painel também, super obrigada. Então, vamos lá, gente. A gente vai agora partir para uma próxima enquete. É ou não é? A gente vai olhar aqui. Não, primeiro a gente vai olhar a plateia virtual. Então, eu quero agradecer vocês. Podem ir. Super obrigada. Gente, vamos ver a plateia virtual? Vamos ver aqui? Tem ou não tem? Agora sim, que maravilha. A plateia virtual, o pessoal já compenetrado, acompanhando desde cedo aqui o nosso evento. Obrigada, viu, gente? Vocês estão ligadíssimos aqui com a gente. Olha, eu quero lembrar a vocês que assistem hoje o nosso evento, que vocês estão concorrendo a um sorteio de 3 kits com produtos exclusivos da Genial. Se você ainda não segue a Genial no Instagram, não perca tempo, porque lá a gente também vai fazer um sorteio entre os nossos seguidores lá. Então, faz uma busca por Genial Investimentos, entra, segue, tem um post sobre esse sorteio, vê lá as instruções, dá tudo certo. Lembrando que as nossas redes sociais, você tem acesso a muito mais informação financeira. E se você quiser já começar o dia com um resumão de tudo que pode mexer com o mercado, eu sugiro a você se inscrever no Genial Bom Dia. A gente vai colocar no chat um link para você fazer a sua inscrição e receber todos os dias de manhã um compilado de tudo que você precisa saber. Outra coisa, eu vou pedir também para colocar no chat, que a nossa palestra de Previdência terminou com aquele assunto da portabilidade, né? Então, vou pedir para colocar também no nosso chat um link em que eu explico o que é e como fazer a portabilidade dos planos de previdência. Tá bom, gente? Fica ligado, vou colocar aí para vocês olharem também.